Olá, vamos aqui mais uma vez com o meu roteirinho e vamos continuar. Eu espero mesmo que esteja sendo, me dê um feedback assim, está gostando das aulas, desses nossos encontros, está sendo útil para você, tá? Me dar esse retorno é muito importante para mim. Eu trouxe aqui algumas questões processuais também para nós continuarmos. Uma pergunta importantíssima. O juiz, a juíza, pode conhecer de ofício de por exemplo, uma cláusula contratual que viole um direito do consumidor? Você sabe o que é conhecer de ofício? Eu estou falando que deve ter gente que está começando o curso e tal. Conhecer de ofício é uma expressão muito usada no direito quando a juíza ou o juiz pode tomar conhecimento de um fato sem que seja preciso que um dos advogados levante a bola. Um dos advogados provoque o juiz ou a juíza nesse sentido, entendeu? Isso se chama conhecimento de ofício. Eu pergunto, no direito do consumidor, é possível esse conhecimento de ofício? Olha só, gente, estaria muito de acordo com toda a filosofia do Código de Defesa do Consumidor, com a própria estrutura conceitual, normativa, enfim, com toda a rede de conexões conceituais. Estaria. Mas, infelizmente, não foi assim que a jurisprudência veio a se consolidar. Tem uma malfadada, uma terrível súmula, a súmula 381, já muito antiga. Olha que absurdo que ela fala. Nos contratos bancários, é vedado, é proibido ao julgador conhecer de ofício das cláusulas abusivas. Ora, se nesse caso não pode de banco, que seria o caso mais importante que houvesse isso, nos demais, com muito menor razão, né? A jurisprudência depois, nos demais casos, embora a súmula só fale que é proibido nos bancários, começou a aplicar essa súmula para outros casos também, tá? Então, na prática, o juiz não pode conhecer de ofício de cláusulas abusivas, tá? Não pode. Agora, gente, a própria distinção entre o que é conhecer de ofício ou não perdeu um pouco de sentido. Sabe por quê? Porque o CPC, o Código de Processo Civil, no artigo 10º, olha o que ele falou. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que ele deva conhecer de ofício. Ora, você percebeu? Ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício, agora ele não pode mais decidir de ofício sem abrir ensejo às partes se manifestarem, tá? É uma inovação importante do Código de Processo Civil no artigo 10. Gente, sobre o processo civil ainda, uma perguntinha. Seguinte, aplica-se o CDC, digamos que você, consumidor brasileiro, mora no Brasil, você fez uma compra num site americano, chinês, italiano, espanhol. E aí? Aplica o CDC a essa compra? Questão de concurso. Aplica? Sim ou não? Eu trouxe isso porque a maioria vai dizer que não. Mas sim, se aplica. Pode ter problema para executar essa decisão, aí são outros 500. É verdade. Mesmo porque a jurisdição ela está ligada ao território, né? E é muito difícil para um país fazer valer sua decisão em outro território. Na atual evolução da humanidade, evolução civilizatória, precisaria de cooperação internacional, né? Mas olha só o que o CPC prevê no artigo 22, inciso 2º, que compete à autoridade judiciária
brasileira, processar e julgar as ações. Inciso 2º, decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver residência ou domicílio no Brasil, tá? Então, essa é uma resposta que vem da própria lei. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, o CDC como uma lei de função social. Vários autores dizem que o CDC é uma lei de função social. O que significaria isso? Seguinte, gente, existem no corpo da Constituição 3 menções à figura do consumidor. Uma delas é no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, inciso 32, fala que o Estado, na forma da lei, promoverá a defesa do consumidor. Bem mais lá na frente, o artigo 170, que é o artigo que estabelece as diretrizes da ordem econômica, estabelece no artigo 5º que dentre as diretrizes da ordem econômica está a proteção ao consumidor. E por fim, o artigo 48 das disposições transitórias determina, é uma ordem para o Congresso elaborar o Código de Defesa do Consumidor. Entende? Esse até o último é o mais importante para a gente aqui. Porque o que é que a doutrina fala? Que o CDC não é uma lei comum, não. É uma lei que surgiu de um comando da Constituição, de um desejo, de uma vontade do Constituinte. Tá? Por isso é uma lei com a função diferenciada. Porque olha só, formalmente falando, na pirâmide kelseniana, lá na estrutura formal, onde é que o CDC se situa? Que espécie de lei ele é? Você sabe? O CDC é uma lei ordinária. E, portanto, poderia ser revogado por qualquer lei ordinária posterior. Lembra aqueles 3 critérios clássicos de resolução de antinomias entre regras jurídicas? Lembra? Você estudou no começo do curso de Direito. Critério hierárquico, critério cronológico e critério da especialidade. Lembra? Critério hierárquico, norma superior prevalece sobre norma inferior. Critério da especialidade, norma especial prevalece sobre norma geral. Critério, faltou qual? Cronológico, norma mais recente prevalece sobre norma mais antiga. Ora, qualquer norma, qualquer lei ordinária posterior a 1990 poderia revogar o CDC. Não poderia? Poderia. Formalmente falando, poderia. Mas pode? A doutrina diz que não. Porque é uma lei que surgiu a partir de um comando da Constituição. Portanto, estabelece um piso, uma base de direitos, para baixo da qual não é lícito o legislador ir. Para baixo da qual o legislador não pode ir. O legislador ordinário, entendeu? Isso é que significaria dizer que o CDC é uma lei de função social. Tá, gente? Então a gente tem que ver, quer dizer, não só os aspectos estruturais, não, mas também os funcionais. Assim, e não é porque uma coisa diz que é assim que a solução vai ser aquela. Dá um exemplo bem bobo. Agora, um dia desse, o STJ decidiu que se aplica sim o CDC às compras e vendas feitas naquela plataforma OLX. A OLX fez tudo para se livrar, dizendo que, não, mas o serviço é gratuito, o nosso serviço é gratuito. Aí o CDC falou, no RESP 1, 836-349, 836-349, tá? Ainda que o serviço prestado seja gratuito, há uma nítida relação de consumo com lucro direto ou indireto do fornecedor, tá? Há uma nítida relação de consumo com lucro direto ou indireto do fornecedor. Pessoal, eu começaria agora um segundo
ponto que é bem diferente, bem importante, que é uma contextualização com os aspectos teóricos fundamentais do CDC. Mas para não entrar, e já estou com 10 minutos de aula, eu concluirei aqui. Eu geralmente tenho feito blocos de 15, mas concluirei aqui e começarei na próxima aula, uma aula muito importante sobre certos aspectos teóricos fundamentais das relações de consumo. Tá? Muito obrigado mais uma vez.